Então, assim, eu dividi essa nossa abordagem em 3 momentos. O primeiro é a importância do cinema. Eu acho que eu estou praticamente chegando aqui ao final disso, né? Eu vou colocar um trecho de um filme aqui para vocês, porque uma das promessas lá do resumo é a gente trabalhar trechos de filmes e tudo mais. Então a gente vai colocar aqui um trecho de um filme para a gente poder comentar com vocês e falar um pouco mais dessa importância do cinema. Um segundo momento, essa possível correlação do cinema e da literatura com o cinema, mas assim, de uma forma mais geradora de sentidos, tá? Porque talvez um objetivo que tenha cativado vocês, eu não sei se chegou a tanto, mas é aquela provocação final lá do resumo que eu preparei e que tem relação com o cinema como uma espécie de ferramenta pedagógica para se trabalhar certos temas em sala de aula. Eu acho que a gente tem que aqui paulatinamente caminhar para isso, porque é algo interessante da gente pensar. Porque acredito que o público aqui seja formado muito por professores e futuros professores. E não sei se para quem já dá aula isso já aconteceu. Muitas das vezes o professor, e eu estou falando aqui na sinceridade, porque eu mesmo já cansei de verificar isso. Muitas das vezes o professor ele passa um filme para os alunos para ter aquele momento de sossego e tranquilidade. Ah, hoje nós vamos passar um filme. Isso acontece muito. Eu mesmo já cansei de verificar isso nos lugares onde eu trabalhei. E sempre quando eu procurei passar um filme, a minha ideia nunca era a do sossego. A minha ideia era sempre a da provocação. Porque o cinema é provocativo. E eu sempre escolhia muito bem os filmes. Vou dar um exemplo rápido para vocês aqui. Tem um filme da Shirley Temple. Não sei se vocês já ouviram falar na Shirley Temple. Shirley Temple foi uma atriz mirim na década de 40 lá dos Estados Unidos. Ela sapateava, ela era uma menininha bem esfuziante e talentosa. Ela era muito famosa. Shirley Temple. Depois vocês procuram aí no YouTube e tudo mais. Tem um filme dela que é justamente da década de 40, do ano de 1940, que se chama O Pássaro Azul. O Pássaro Azul é um filme que começa em preto e branco e num determinado momento ele fica colorido. É muito na estética do Mágico de Oz, de 1939, que é contemporâneo, né? A gente pode pensar, caramba, deve ter sido uma tendência ali na época, né? Essa coisa da inovação, da transição do preto e branco para o colorido, o cinema também trabalhou nesse sentido, né? Vamos trazer essa novidade como uma coisa bacana de se evidenciar para os espectadores. Mas o que eu quero dizer? Eu, quando lecionei, agora não tem muito tempo isso, não. Foi em 2017, antes de eu entrar na Unimontes, eu trabalhei numa escola da prefeitura, numa cidade chamada Porto Real, que fica próxima da minha cidade natal. E lá eu lecionei para o ensino fundamental. E num dado momento, gente, eu tive a ideia, porque essa turminha era muito bacana. Eu tenho boas memórias dessa turminha. E eu tive a ideia de passar o Pássaro Azul para eles. Poxa, um filme de 1940.
uma turminha de crianças, né? Século XXI. Aí a gente pensa assim, será que vai dar certo? Será que eles vão comprar a ideia? Porque o Pássaro Azul é um filme que dialoga com esse universo infanto-juvenil. Não vou contar a história para vocês aqui para não perder tempo, mas é um filme muito interessante. E tem essa transição do preto e branco para o colorido, e tem essa coisa da magia. Alguns personagens lá, o gatinho vira homem, aliás, a gatinha vira mulher, o cachorrinho vira homem. Então, assim, tem toda essa ideia de maravilhamento infantil, infanto-juvenil, que chamou muita atenção. Mas é um filme antigo, um filme que está dentro daquela possibilidade, digamos assim, que muitos alunos hoje em dia poderiam não alcançar. E para minha surpresa, gente, todos ali adoraram o filme, eles ficaram entusiasmadíssimos com o filme. Uma questão assim que me deixou muito feliz. E aí eu dava aulas para essa turminha de produção textual, né, redação e tudo. Aí eu cheguei para eles depois, olha gente, vocês vão ter que produzir para mim um texto aí sobre o filme que vocês acabaram de assistir. E eu gostaria que vocês pensassem num tema aí para a redação que vocês vão fazer, né? Sobre o que vocês gostariam de escrever. Aí os mais variados. Aí teve uma menininha lá, gente, ela levantou o dedinho e virou e falou assim, professor, olha, aí eu quero chegar na questão da provocação que o uso do filme pode estabelecer para com públicos variados, né? E provocações das mais inesperadas. Essa menininha levantou o dedo e falou assim, professor, eu estava pensando numa coisa aqui que eu acho que é bem interessante e deve dar uma boa redação, professor. Aí eu virei para ele e falei assim, então vai lá, o que você pensou? O senhor já imaginou, professor, que todo mundo que está ali no filme já morreu? Inclusive o moço que ficava lá filmando e tudo, ele já deve ter morrido, né? Essa menininha pequenininha aí que está dançando, ela também já deve ter morrido. Aí, gente, é claro que eu não adotei esse tema de redação porque ele é muito, para uma classe de sexto ano, pode parecer algo assim muito lúgubre. Mas eu fiquei matutando sobre essa reflexão que a menininha colocou. É uma questão existencialista por excelência. E eu fiquei pensando no quanto que a exibição de um filme pode sim e sempre é produtora de sentidos dos mais variados. Eu, na condição de um professor, para uma turma de sexto ano, eu nunca tinha pensado nessa questão, essa questão, vamos colocar assim, heideggeriana, somos todos seres caminhantes para a morte, para citar o Heidegger aqui, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade a partir de um filme infanto-juvenil do tipo desse aí, O Pássaro Azul, o filme de 1940. Então, gente, o que eu já coloco de premissa básica aqui, para a gente poder já ir refletindo ao longo das explanações que eu fizer, essa questão do cinema como uma ferramenta pedagógica, ela funciona, mas funciona muito. A exibição de um filme em sala de aula, seja para alunos do fundamental, do médio, alunos universitários, é algo extremamente potencializador de sentidos, interpretações das mais diversas, inesperadas. Então, logo de cara, a gente tem que pensar assim, não deve ser, não pode ser, de maneira nenhuma,
um recurso para se preencher um tempo, se preencher um horário, algo vazio. Não, é uma ferramenta das mais interessantes. Mas vamos por partes, vamos seguindo aqui com o nosso roteiro. Eu trouxe para vocês aqui, então, só para a gente observar aqui um pouco mais o que é esse cinema de que a gente tanto gosta. Eu trouxe para vocês aqui uma sequência do Ladrões de Bicicleta, que é um filme de 1948. É um filme bem antigo, se a gente for parar para pensar, mas é um filme bem atual. E eu trouxe uma sequência final dele aqui para passar para vocês, para a gente comentar alguma coisa a respeito. Será que eu consigo colocar aqui? Pietro, prendi a tram e va a Montesacro, aspettami là. Ma che sta fa? Muoviti! Ai Varioli. Al Flaminio non devo portare. Ci andiamo tanti adesso, se no si affolla il commissariato. Ci andiamo io e Pasquale e basta. Lascia stare, lascialo bene. E non me la ciò qui. Non voglio impicci, lascialo stare. Buongiorno a tutti e grazie. Bella roba che insegna al tuo figlio. Manca la vergogna. Sei fortunato che hai trovato quello lì, ma se era per me te ci portavo dentro. Vattene a casa che ti ha detto bene. Va, tira, tira. È meglio che te ne vai, va. Poi ringrazia Dio, va. Manna. L'arbitro ha fischiato. Ma si smettisce la squadra, diventa molto più perché la roba sta all'interiore del mondo, la seconda
Vocês acabaram de assistir aí, então, uma sequência, gente, de um filme muito importante, que é o Ladrões de Bicicleta, é um filme de 1948, dirigido pelo Vittorio De Sica. E esse filme ele marcou, vamos colocar assim, o início de um movimento cinematográfico chamado neorrealismo. É o neorrealismo italiano, que bebeu na fonte, adivinhe do quê? Da literatura. Os experimentalismos na literatura acabaram por influenciar os cineastas do pós-guerra a adotarem, né, essa perspectiva de uma procura por uma realidade nua e crua, a realidade de uma Itália, vamos colocar assim, destruída. Ali destruída por conta da Segunda Guerra Mundial, e a gente está verificando ali no filme, na sequência final, a gente está verificando uma perspectiva de drama que está sendo colocada ali em relação à figura daquele pai, aquele pai que no início do filme ele se encontra desempregado e ele consegue um trabalho, mas a exigência para que ele continuasse nesse trabalho, para que ele conseguisse esse trabalho, na verdade, era ter uma bicicleta. O trabalho era se colar cartazes pela cidade, vejam só. Cartazes, inclusive, muitos deles sobre a temática do cinema. A gente percebe isso ali na exibição do longa. Mas vejam vocês, a bicicleta dele é furtada. Ele perde a bicicleta. E ele fica o tempo todo do filme tentando encontrar essa bicicleta para ele poder continuar no trabalho dele. E o filhinho dele vira assim uma espécie de escudeiro dele nessa procura, um companheirão aí nessa procura desenfreada aí da bicicleta, como uma alternativa aí para se retomar o sonho do trabalho, o sonho da tranquilidade, né, de se conseguir uma subsistência e tudo mais. Então, essa é praticamente a história do filme, mas a história do filme é muito mais do que isso, gente. Estou aqui configurando para vocês um preâmbulo, né, porque vocês conseguiram perceber que o ator que faz o menininho, né, o nome dele é Enzo Staiola. Esse ator, ele foi um achado para o filme, porque ele conseguiu ali, né, com as expressões dele, com toda aquela ternura que ele consegue externalizar, com toda aquela admiração que ele consegue externalizar pelo pai, ele consegue nos cativar. E naquele momento ali que vocês assistiram, o que acontece? O pai, que é interpretado pelo Lamberto Maggiorari. Detalhezinho, neste filme, grande parte dos atores não eram atores. Essa também é uma particularidade do neorrealismo italiano, né? O uso de não atores, uma tentativa de se conferir uma espécie de verdade à interpretação, verdade ao filme. Os cenários são cenários reais e tudo. Então a gente consegue perceber todo um construto imagético ali que busca a verdade. Naquela cena final ali do filme, a gente percebe o seguinte, que o personagem do pai, ele se vê destruído por conta da busca pela bicicleta e dos momentos em que ele fracassa ao encontrá-la, e ele tenta também, por fim, roubar uma bicicleta. E quando ele faz isso,
ele se torna um ladrão, por isso que o título do filme, Ladrões de Bicicleta. A gente acha que o único ladrão do filme é o que roubou inicialmente, mas não. O pai, que até bem pouco tempo a gente considerava como uma espécie de herói, ele passa a ser um anti-herói. Ao longo do filme ele vai se desmantelando, ele vai se desconstruindo enquanto uma figura exemplar para aquele filho. E o ápice da coisa é quando ele rouba aquela bicicleta e ele se torna uma espécie de vilão da história e ele é perdoado. E o filme acaba daquela maneira. O filho, que até então era protegido pelo pai, ele passa a oferecer essa proteção ao pai. Ele acolhe o pai no momento em que ele segura a mão do protagonista e os dois em direção à multidão. A coisa vai fluindo e o filme acaba. E você na condição de espectador, você fica ali totalmente desmantelado, vamos colocar assim, essa palavra é bacana. Você fica preocupado com o futuro desses dois personagens, mas você também fica preocupado com o futuro do mundo, o futuro desse mundo pós-guerra, e nós ainda temos uma situação interessante, que nós sabemos muito bem o que viria a acontecer em termos de transformações e tudo mais. Mas vejam só quanta coisa que um filme ele desperta em nós em termos de problemáticas, em termos de profusão de interpretações e os detalhamentos, né, que a gente verifica ali, quando a gente dá de cara com aquele rostinho do menino, aquele rostinho preocupado e choroso, e quando o Vittorio De Sica ele dá um primeiro plano na pegada de mão, e enfim, o filme ele é todo construído nesse sentido para criar um efeito em nós, um efeito de preocupação, um efeito de revolta, um efeito que produz algo em nós, né? Um efeito que vai ficar dentro de nós. E este filme eu já trabalhei inúmeras vezes. Eu já trabalhei no ensino médio, eu já trabalhei no ensino universitário, e sempre quando eu passo esse filme a sensação é a mesma, né? O início, os alunos ficam assim um pouco distantes. Ah, professor, filme preto e branco? Ah, não, pelo amor de Deus, preto e branco? Peraí, gente, vamos dar uma chance pro filme. Prestar atenção no conteúdo do filme. O que o filme está querendo dizer? Vamos lá, eu acho que é interessante. Enfim, aí o filme vai acontecendo e as pessoas acabam se sentindo ali, vamos colocar assim, seduzidas por tudo aquilo que segue o rumo dos acontecimentos, e o resultado é sempre produtivo. Mas eu volto a dizer, existe então essa vinculação, se é que a gente pode falar disso, entre o cinema e a literatura, na medida em que a literatura também ela passava, né, a adotar como temas geradores de sentido essa questão de uma possibilidade de se esgarçar o real, de trazer o social para o real, melhor dizendo. A gente pode pegar até como um romance que ficou na nossa mentalidade aí e não conseguimos dele fugir, o Vidas Secas, do Graciliano, que foi lançado na década de 30. O regionalismo de 30, se tratando de Brasil e tudo mais. Então essas preocupações sociais, a literatura, ela muitas das vezes ela funciona como uma espécie de laboratório para o cinema, se a gente for analisar. Em muitos momentos a literatura ela consegue, né, meio que numa antevisão, trabalhar certos temas que depois são
aproveitados pelo cinema e a coisa se torna uma espécie de comunhão, com uma linguagem potencializando a outra e vice-versa. É o que aconteceu aqui no neorrealismo italiano. A gente pode pensar isso e mais para frente um pouquinho, né, décadas depois, a gente pode pensar no Glauber Rocha com a famosa estética da fome dele, Deus e o Diabo na Terra do Sol e por aí vai, em que ele dialoga também muito, mas muito, mas muito com o regionalismo de 30, até num sentido de questionamento e por aí vai. Ou seja, a literatura sempre ali vinculada com o cinema e vice-versa.